As gerações são diferentes, mas as atitudes são iguais. Nós vamos então fazer a leitura, Lucas 7:31. A que, pois, compararei os homens da presente geração? E a que são eles semelhantes? São semelhantes a meninos, que sentados na praça gritam uns para os outros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, não comendo pão nem bebendo vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Oremos. Querido Deus, esta é a tua palavra. Essa palavra incrível, importante, necessária. Uma palavra para o nosso coração neste dia, nesta hora, neste lugar. Eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor use esta palavra aqui e agora. E o Senhor use esta palavra a todos aqueles que hão de ouvi-la e assistir esta mensagem pela internet. Pedimos a tua mão santa sobre cada um de nós, sobre a nossa casa, o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. As palavras do Senhor Jesus foram ditas, estas palavras que acabamos de ler, elas foram ditas dentro de um contexto. E o contexto todo tinha a ver com a pessoa de João Batista. João Batista mandou alguns discípulos dele até Jesus para dizerem assim: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? E aí então Jesus responde essa situação toda, e ele fala de João Batista. Ele elogia João Batista. Ele diz: o que vocês foram ver no deserto? Um homem com roupas finas? Os homens com roupas finas estão nos palácios. O que vocês foram ver no deserto? E assim, ele vai falando do profeta João Batista. E essa palavra do profeta João Batista, ela ecoa ainda hoje. E a maneira como Jesus termina esse discurso é fazendo uma comparação de como que era a geração dos seus dias. Ele disse: a que eu vou comparar essa geração? E aí então vem esse texto. Para a gente entender um pouquinho mais, eu quero chamar a sua atenção para alguns princípios. Eu quero pegar esse texto e separar ele um pouquinho, quer dizer, em termos de alguns tópicos importantes, né? Então a pergunta que Jesus faz é: a que, pois, compararei os homens da presente geração, e a quem são semelhantes? Ou a que são eles semelhantes? Por que Jesus faz esta pergunta? Na verdade é uma pergunta que ele que vai responder, né? Ele não está pedindo para ninguém responder, ele vai responder. Mas por que Jesus faz essa pergunta? Ele faz essa pergunta por uma razão. E a razão é: João Batista era tão não aceito como Jesus era tão não aceito. De toda maneira, tanto Jesus como João Batista recebiam perseguições, era difícil o relacionamento. E então Jesus fala de João, explica para os discípulos de João quem ele era, fala de João para todos aqueles que estão ali presentes, e ele vai dizer então por que é que aquela geração pensava daquele jeito. Como é que aquela geração tinha, que tipo de atitude tinha aquela geração? E vamos ver ponto por ponto daquilo que o Senhor fala. Primeira coisa que ele diz: esta geração é semelhante a meninos. É uma geração semelhante a crianças. Nós aceitamos a criança e aceitamos todas as características da criança. Por quê? Porque elas são crianças. Agora, a gente aceita um adulto infantil? Não, né? Só perguntar para as mulheres aqui: você aceita um marido infantil? Deus me livre, né? Mais ou menos isso, né?
Que o Senhor me livre dessa situação. Mas essa é a situação. A infantilidade é algo que não é positivo. Você não diz assim, nossa... Que barulho foi isso? Não sei. Você não diz, esta criança é infantil. Você diz? Porque ela é criança. Mas você diz, esse adulto é infantil. Essa pessoa está agindo com infantilidade. E o problema da infantilidade é que ela não cabe em absolutamente nenhuma geração, a não ser na geração da criança. Por exemplo, nós não queremos um adolescente infantil. A linguagem a linguagem da criança é a linguagem da fantasia. Por isso que eu pus essa foto aí dessa criança vestidinha de um caramujo. Obrigado. Eu ia falar lesma, fica mais feio, né? Era um caramujo. Ela está vestidinha de um animalzinho, um inseto, ou o que seja. Por quê? Porque faz parte da criança a imaginação. Agora você imagine um adulto de anteninha entrando aqui no culto, ou indo para o trabalho. Você olha e diz, o que está acontecendo? Não é? Você diz, não cabe. Não cabe por quê? Porque o que se espera de um adulto? Atitudes de adulto. Alguém disse que a linguagem da criança é a linguagem da fantasia. A linguagem do adolescente é a linguagem dos sonhos. E o que muda do adolescente para a criança é que o sonho é uma fantasia com personagens da realidade. Então a criança, ela põe um bonequinho conversando com outro. Ou ela diz que ele conversa com uma aranha. Né? Ou ela cria uma situação toda que não existe. Isso é fantasia. O adolescente, ele não fica fazendo isso, mas ele sonha. Só que ele sonha com personagens reais. É a menina que sonha com o príncipe encantado. É o rapaz que sonha em ser astronauta, ou um esquiador que desce a maior montanha do Canadá, quase na vertical, né? Nunca tendo esquiado na vida. Então, são sonhos. E qual que é a linguagem do adulto? A linguagem do adulto é a linguagem de construção. O adulto quer construir. Tanto é que quando a gente fica adulto, o que a gente pensa? Casar. O namorado, ou melhor, o adolescente, ele pensa em namorar. O adulto quer casar. Ele pensa em formar família. Pensa em ter filho. A menina adolescente, ela gosta das crianças, ela acha a coisa mais linda do mundo, mas ela não quer criança. Óbvio, ela não está preparada para aquilo. Infelizmente, não é, né? Alguns casos ainda existem por aí, mas não funciona. Já o adulto não, o adulto quer construir. O adulto quer edificar, o adulto quer ver as coisas acabadas. O adulto se preocupa com as situações. O adulto não joga a sua vida para a fantasia e não joga a sua vida para esses sonhos que muitas vezes são irreais. Mas ele diz, eu sonho algo que dá para se construir. E se der para construir, é isso que eu quero fazer. Então, a primeira coisa que Jesus fala é que esta geração, ele está falando da geração dele. E eu quero dizer para vocês que na minha ótica as gerações mudaram, mas as atitudes são as mesmas. Agora, por que é que Jesus está chamando essa geração de criança? Porque essa geração, que era a geração dele, estava tendo atitudes infantis para com João Batista e para com Jesus. Então não era simplesmente que eles estavam sendo crianças porque estavam brincando de roda. Eles estavam sendo infantis porque eles não estavam entendendo quem era Jesus e não estavam entendendo quem era João Batista. E viviam numa fase completamente fora da realidade.
Segunda palavra que o Senhor diz, ou antes disso, eu gosto desse texto de 1 Coríntios 13, você pode ler comigo? Diz o quê? Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança, pensava como criança. Agora que sou adulto, simples, né? Cresci. E se eu cresci, eu tenho que ter uma percepção da vida e da realidade diferentemente de uma criança, diferentemente de um adolescente. Eu tenho que ter uma percepção da realidade como um adulto vê a realidade. Okay? O seu filhinho, a sua filhinha, aquela criançada que veio aqui, abençoada, presente de Deus para nós, estão lá em cima agora, eles não vão acordar amanhã cedo e falar assim, papai tem que trabalhar, mamãe tem que trabalhar. Eles não vão pensar nisso, não faz parte da vida deles. Para eles isso não faz parte. Só está pensando assim, o pai está saindo, a mãe está saindo, ou eu tenho que ir para garderie, ou eu tenho que ir para algum canto, sei lá, ou ficar com alguém. Não faz parte da história daquela criança. Por quê? Porque é uma criança que fala como criança, que sente como criança, que pensa como criança. Mas e quando cresce? Não se espera que um adulto tenha atitudes infantis. Ok. Segunda palavra que o Senhor diz. Ele diz, esta geração é como crianças, meninos sentados na praça. Meninos sentados na praça. Meninos sentados na praça. Eu fico pensando, se você encontra com frequência criança sentada na praça. Você encontra, não? Gente, ainda mais praça. O que é uma praça? Aqui tem bastante, é gostoso, né? O que é uma praça? É um lugar de liberdade, é um lugar de brinquedo, é um lugar gostoso, é um lugar que, não é? É igual, não estou chamando criança de cachorrinho, mas... Não, vocês entendem o que eu vou falar. Mas quando você está com um petzinho, um cachorro, e você vai até uma praça e você solta a coleira, o que o cachorro faz? Sai pulando. A criança é a mesma coisa, é uma criança. Ela quer brincar, ela quer curtir tudo, não é verdade? Se você deixar, ela vai querer subir na árvore. Se você deixar, ela vai querer entrar dentro d'água. Vai querer pisar na lama, vai querer pisar no gelo, vai querer ajoelhar, vai querer deitar, vai querer mergulhar, vai fazer qualquer coisa, porque é uma criança. E Jesus diz, essa geração é como criança sentada na praça. Sabe o que me passa essa visão? É a pessoa que só olha e gosta de olhar e gosta de criticar os outros, mas não faz nada. Eu olho para você, eu julgo você, eu jogo pedras em você, eu me acho a pessoa mais certa do mundo e eu fico sentado na praça e você é o alvo da minha espectadoria. Está tudo errado. Da minha visão, da minha observação. Você é o fruto, ou melhor, você é o alvo da minha observação crítica. Eu olho para você, mas eu não me interesso por você. Isso é uma coisa da geração que a gente está vivendo hoje. Eu pus aqui o termo, o efeito espectador, porque isso aqui é estudado na psicologia, o efeito espectador. Eu esqueci de pedir para colocar som. Você pôs? Sim. Excelente. Eu nem pedi. Mas o som está em inglês, mas não tem importância, você vai entender o que está acontecendo. A ideia é a seguinte, fizeram um experimento, e você vai ver esse experimento aqui agora na tela. E esse experimento, o primeiro experimento é o seguinte, a pessoa está esperando o trem chegar, ou o metrô que seja. Todo mundo que está ali na plataforma é artista, ou seja, todo mundo ali sabe do experimento, menos um cara, ok? Experimentar sempre tem alguém que não sabe de nada. E ele não sabe de nada, ok? E alguma coisa vai acontecer, e eu queria que você visse a reação dessa pessoa. E depois, logo em seguida, eles fizeram o seguinte experimento, eles pegaram um jovem, fingindo que estava bêbado,
E esse jovem fica no chão, bebendo, e ninguém liga para ele. Depois pegaram esse mesmo rapaz, puseram uma roupa de executivo nele, e ele vai para a mesma praça, o mesmo lugar, a mesma escada, e se assenta no chão, e ele mostra que ele não está passando bem. E aí eles medem quanto tempo demora para alguém falar com ele, ok? Vamos dar uma olhadinha então. Watch a pickpocket in action. The woman with the rucksack is his victim, and the man in the grey top on the left is the thief. Except they're both acting. In fact, everyone in the queue is Esse é o único que não sabe de nada. the man in the blue shirt. As the thief moves in, will our bystander notice? He clearly has. What's more, he's seen that other people in the queue have noticed too. Now, what's he going to do about it? The answer is nothing. After all, no one else in the queue reacts, so why should he? Chances are, you wouldn't have done anything either. Whatever the man in the blue shirt thinks he's seen, he's influenced by the apathy of everyone else in the queue. In more serious situations, this could have disturbing consequences. Liverpool Street Station in London. A drunk lies on the pavement. In fact, he's our actor, Peter, but these passers-by ought to know that. And since he looks the worse for wear, not critically ill, they ignore him. Helping would be inconvenient or even risky. He lies there for 20 minutes, and no one raises an eyebrow. E ninguém fez nada. This time, we've dressed Peter as a respectable city gent. How long before he's rescued now that he looks the part? Olha quantos segundos ele tem. How are you today? I'm alright. 6 seconds. She even calls him sir. And suddenly, everyone's a good Samaritan. Do you suffer from epilepsy? No. Why are you lying on the floor in the rain? After a couple of minutes, even the police turn up. Interessante, não é? Eles chamam isso de efeito espectador. Por quê? É assim. O rapaz viu um ladrão pegar algo da mochila da menina, ou do rapaz, não me lembro quem era, e o ladrão sai. Ele olha para as pessoas que estão ao lado, ninguém fez nada, porque todo mundo ali é um experimento e era para não fazer nada. E ele fala, por que eu tenho que fazer? Chama-se efeito espectador, porque aquilo que acontece ao meu redor acaba me afligindo ou acaba me influenciando. Ninguém ligou. Tem um ditado popular que diz: cachorro que tem muito dono morre de fome. Já ouviram falar isso? Cachorro que tem muito dono morre de fome. Por quê? Porque eu pensei que você tivesse dado comida. E você pensou que eu tivesse dado comida. E quem sofre é o cachorrinho, que ficou sem comida. E a gente vai vivendo assim como que espectadores da situação. Mas em algum momento, alguma coisa chama atenção. E no caso ali, chamou atenção que não era um bêbado, um rapaz jogado na rua, mas era um moço que passava a imagem de ser um homem de bem e que estava passando mal. Algum interesse tinha ali, certo? Não vamos julgar quem parou, mas quando para a primeira pessoa, para 2, 3, 4, 5, 6, até a polícia para. Isso chama-se efeito espectador. A ideia é aquilo que a gente chama uma frase popular em português, feia, mas todo mundo fala, então eu vou falar, que diz assim, a Maria vai com as outras, né? As suas amigas foram, ela vai junto. Ela não sabe nem o que está acontecendo, mas ela vai porque alguém se movimentou para ir. Jesus estava diante de Pilatos e diante de uma multidão. E Pilatos fez a seguinte pergunta: que farei com este homem? Vou te fazer uma pergunta. Você acha que Jesus era conhecido naquele período? Sim ou não? Muito conhecido. Você acha que alguém que estava ali na multidão em algum momento tinha sido beneficiado por algum milagre de Jesus? Sim ou não? Eu creio que sim. Mas na hora que alguém diz crucifica Jesus e liberte Barrabás, a multidão grita: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o.
você não ir com todo mundo, você tem que fazer um esforço. Está entendendo? Então, se todo mundo levanta uma pedra contra alguém inocente, a pessoa será apedrejada. Se tiver uma pessoa na rua precisando de ajuda e passa um, passa dois, passa três, a pessoa olha do lado, vê que ninguém está cuidando, fala, eu também não vou cuidar, porque vai que, se ninguém está cuidando é porque deve ter uma razão. Consequentemente, eu não vou fazer nada. Isso chama-se efeito espectador. O problema desse efeito espectador é, obviamente, que eu estou pegando um estudo da psicologia, né? Não entendo muito, mas é o que me chamou a atenção. O problema do efeito espectador é isso aqui, ó, Provérbio 18:2. O tolo não se interessa em aprender, mas só em dar as suas opiniões. Ou seja, a pessoa que não leva a sério a vida, ela não está interessada em aprender, ela não está interessada em ajudar, ela não está interessada nas outras pessoas, ela só quer aquilo que lhe traga algum tipo de benefício. Então, se me traz um benefício não ajudar, eu não ajudo. Se me traz um benefício eu fazer alguma coisa porque todo mundo está fazendo, eu vou e faço. Infelizmente, no Brasil, nós estamos enfrentando uma das coisas mais horríveis que pode acontecer na sociedade, que é o linchamento. Aquilo que antigamente era comum nas barbáries das sociedades mais primitivas, está acontecendo no Brasil quase todo dia. Se um rapaz é pego roubando alguém e alguém reage, é o suficiente para quase matarem ou se não matarem. É o suficiente. Teve uma moça meio perturbadinha da cabeça e alguém disse: ela abusa de criança. Foi o suficiente para a população matá-la a pauladas. Pauladas. Toras assim. Eu vi o vídeo, infelizmente. Triste, 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 triste. Por quê? Porque alguém começou, outro foi, outro foi. A turma do não sei o que está acontecendo vai junto. Eu e você temos que fazer um exercício muito importante, que é o exercício chamado exercício da honestidade intelectual. Por que faço o que faço? É porque todo mundo faz, ou porque eu tenho convicções espirituais, morais, éticas suficientes que me convençam que eu devo fazer isso ou fazer aquilo. Está entendendo? Agora, Jesus diz que essa geração é como criança que fica sentada na praça, olhando para outra. Nós vamos ver isso agora. Olhando para outra. Está julgando a outra. Isso é muito comum. Isso é muito comum em todas as comunidades, em todas as sociedades. Quanto menor a comunidade, mais comum isso é. Não é verdade? Quem aqui já frequentou uma igreja grande e quem frequenta uma igreja pequena como essa? Sabe o que eu estou falando? Alguém diz assim, fogo, todo mundo sai. Alguém diz água, todo mundo vai. Alguém diz bom, todo mundo corre. Alguém diz mal, todo mundo corre. E por que a gente não para, em nome da honestidade intelectual, e diz assim, o que está acontecendo? Isso é certo ou errado? Isso é ético? Isso é moral? Isso é espiritual? Por que a gente não faz esse tipo de pergunta? Talvez seja por isso que Jesus tenha chamado a igreja de ovelha. Porque a ovelha, ela tem essa característica. Sempre tem um líder do rebanho. Se o líder do rebanho cair num buraco, as outras pulam junto. A ovelhinha, o bichinho. Por isso que o pastor, quando ele tem um rebanho, ele pega uma ovelha, ó, e ele vai educar aquela ovelha. Geralmente de pequenininha.
Algumas pessoas dizem, eu não sei se isso é totalmente verdadeiro, mas algumas pessoas dizem que o pastor chega até a quebrar a perninha da ovelha, para não andar, para que ela não saia de perto dele. Ela tem que ouvir a voz dele, ela tem que sentir o cheiro dele, ela tem que ficar absolutamente confortável com a presença do pastor. E aí, quando ela está boazinha, ele chama, ela vem. Porque ela se torna líder das outras. E ele sabe, o pastor sabe, que se a líder estiver perto do pastor, não cai no buraco. Não afunda na lama. Se o lobo vem vindo, né? O pastor chama a ovelha líder e diz, vem para cá. Ela vem para cá, as outras ovelhas ficam todas pertinho, e aí vai o pastor e desce o sarrafo no lobo. Né? Mas e se isso não acontece? Morre, né? O lobo come as ovelhinhas. Então é interessante isso. Pense no que isso significa. Terceiro, eu chamo de efeito espectador número 2. É a indiferença. Jesus disse que essa geração é como meninos sentados na praça e que dizem, nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Pensa nisso. Imagine alguém dizendo para outra pessoa, escuta, eu não entendi o que está acontecendo. A gente tocou música de dançar e ninguém dançou. A gente tocou música para chorar e ninguém chorou. Qual é a reação que está por detrás disso? É a reação da indiferença, né, gente? Indiferença. Eu ouço você, eu estou ouvindo tocar flauta, eu estou ouvindo o cântico da lamentação, mas eu não me interesso por você. Não estou nem aí com você. Não me interessa a sua vida, não me interessa o seu bem-estar, não me interessa se você está crescendo, se não está crescendo, se você está edificando-se na sua vida ou não, não me interessa. Indiferença é a pior coisa do mundo. Eu prefiro enfrentar uma pessoa com ódio do que uma pessoa indiferente. Porque uma pessoa com ódio, ela vem para cima. E ela explica as razões do seu ódio. Mas uma pessoa indiferente é o pior inimigo que você pode ter. Você nunca sabe o que essa pessoa está pensando. Ela nunca vai mostrar, porque não interessa. Interessante isso aí, né? Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Veja o que diz Ezequiel 16. Esse texto, gente, mexeu comigo na década de 90. Eu era pastor de uma igreja na cidade de Marília, estado de São Paulo. E um dia Deus falou comigo sobre esse texto e eu comecei a ministrar para a igreja isso. Quando a gente fala em Sodoma e Gomorra, nas cidades que foram destruídas, se alguém chega para você e diz, por que Sodoma e Gomorra foram destruídas? A gente vai sempre lembrar da promiscuidade, a gente vai sempre lembrar dos terríveis pecados que aconteciam naquela cidade, que a gente tem, inclusive, na Bíblia, relatos a esse respeito. Mas esse texto aqui, ele sai fora daquilo que a gente costuma falar. E ele diz o seguinte, eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Então vamos ver qual foi o pecado, a transgressão. Iniquidade é pecado de transgressão, é desobediência. Vamos ver qual foi a transgressão de Sodoma para ela ser destruída. Soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que, em vendo isto, as removi dali. Por que é que Deus destruiu estas duas cidades? Por causa disso aqui. Eu vou ler de novo. Soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que em vendo isto as removi dali. Ou seja, o que Jesus está dizendo para a gente, lá naquele texto, está espelhado aqui, a indiferença.
Eu não estou nem aí para você. Eu não estou nem aí com você. Eu não quero saber se você está crescendo, se não está crescendo, se você está bem, se você não está bem. Eu não estou preocupado com isso. Desde que eu exponha as minhas opiniões. Lembra daquele texto de Provérbios? Desde que eu te diga o que eu quero dizer. Aí eu vou para casa feliz, porque eu esvaziei o meu coração soberbo com as palavras arrogantes e cheias de veneno. Mas é exatamente isso que Sodoma e Gomorra fizeram, queridos. Terrível isso, né? Quando eu li esse texto, eu disse, gente, tem alguma coisa errada com a gente, não é? Por quê? Porque se a gente viver assim, com soberba, indiferente ao sofrimento dos outros, com arrogância, fazendo abominações, gente. Para você aprender o que é abominação, é tudo aquilo que Deus diz que Ele odeia. É abominação, tá? Então, desde a edificação de um ídolo, sacrifício de crianças, até intriga entre irmãos. Vocês lembram desse texto? Não? As 6 coisas que Deus não aceita. A 7ª Ele abomina. E a 7ª é criar intriga entre as pessoas. Então, a abominação é tudo aquilo que Deus estabeleceu, como Ele dizendo, eu não aceito isso. Eu não aceito, eu não quero. Por exemplo, Deus diz assim, eu odeio o divórcio. Se você sair por esse caminho, você está praticando uma abominação. Ô louco, pastor, verdade? Super verdade. Está escrito nas Escrituras Sagradas. Lá em Malaquias. Não estou dizendo que Deus não é misericordioso, eu não estou dizendo que Deus não perdoa. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou dizendo, eu e você precisamos estabelecer que a nossa vida vai ser uma vida de obediência ao Senhor. E tem um princípio de Deus que é absolutamente contrário à indiferença. Qual é? Amor. Jesus disse, sabe como vocês vão ser conhecidos? Como meus discípulos. Sabe quando? Quando vocês se amarem. Quando o amor suplantar as diferenças. Somos diferentes, irmãos? Claro que somos. Pergunta para o marido e para a mulher. Eu acho interessante quando um casal vem conversar comigo e diz assim, pastor, nós vamos conversar com o senhor porque a gente tem muita diferença. Eu digo, graças a Deus. Vocês são seres humanos. Quando um casal chega para mim e diz assim, a gente nunca discute. Eu penso, nunca conversaram. É claro, nunca deram opinião, nunca expuseram o coração, nunca abriram sentimentos. Por quê? Porque eu não preciso brigar, mas eu sou diferente de você e você é diferente de mim. É absolutamente racional e humano. E o que nos faz humanos é exatamente o fato de sermos diferentes. Glória a Deus! Esse desenho que você tem aqui no dedão é diferente de qualquer outra pessoa na face da terra. Não é lindo isso? Qualquer pessoa na face da terra. E não só as que estão vivas, mas as que já morreram. Quer dizer, hoje a gente deve ter o quê? Uns 7 bilhões de pessoas? Você imagina quantos já morreram? Não sei. Desde a fundação do mundo. E quantos virão? Ninguém tem o dedão igual ao seu. A íris, né? Os olhos. Coisa linda. Deus fez assim. Agora, por que a gente transforma a diferença em indiferença? Então, porque você é diferente de mim, eu não quero você. Porque você é diferente de mim, eu não gosto de você. Porque você é diferente de mim, eu não convivo com você. Essa é a base do racismo. Certo? Você é branco demais, você é preto demais, você é vermelho demais, você é amarelo demais. Pronto, a gente não convive. Onde é que está a base do preconceito? A base do preconceito está nas diferenças. Nossa, essa pessoa come com a boca aberta, que nojo. Essa pessoa aqui, ela
Nossa, a gente estava perto dela e ela falou uns negócios lá, que absurdo. Eu nunca faria isso na minha vida. Na minha família isso não existe. Aí eu pego e o meu caderninho, todo mundo tem um caderninho, que a gente chama de lista negra. E a gente escreve o nome da pessoa e diz: essa pessoa não é digna do meu relacionamento. Então a diferença promove a indiferença. Que absurdo. E o que é que cura a indiferença? O amor, né? Porque o amor encobre multidão de transgressões, diz a Bíblia. O amor encobre multidão de transgressões. Por mais diferentes que sejamos, por mais que o nosso relacionamento seja difícil, por mais que de alguma maneira eu sou diferente de você, você é diferente de mim, o amor encobre tudo isso. Por mais que eu tenha te tratado mal por alguma razão, o amor encobre tudo isso. Eu me lembro que uma vez um rapaz, ele filho de pastor, se desviou do caminho de Jesus, não queria nada com nada, estava com raiva de tudo, raiva de Deus, raiva de tudo, e ele se casou, etc, e teve 2 meninas, mas aí depois ele, aos pouquinhos, ele começou a voltar para Jesus, e nesse período eu era o pastor dele, e ele disse: pastor, eu estou voltando para Cristo, eu estou feliz demais, eu sei que eu posso restaurar muita coisa, mas eu estou preocupado com uma coisa. Eu disse: o quê? Ele disse: a maneira como eu tratei minhas filhas. O que vai ser delas agora, pastor? Eu disse: olha, a Bíblia diz assim: o amor encobre multidão de transgressões. Chama a sua filha, as suas 2 meninas, eram 2 pequenininhas. Não eram grandes, gente, eram 2 crianças. Eu falei: chama as 2 pequenas, senta elas na sua frente, olhe para elas e diga assim, como eu vou falar: filhas, o papai quer pedir perdão para vocês por tudo que eu fiz de errado, por todas as vezes que eu gritei, ou por todas as vezes que eu não fui justo, sei lá, explica o que aconteceu. E diga: em nome de Jesus, eu quero pedir perdão para vocês. Eu quero saber se vocês me perdoam. Alguém vai dizer assim: mas como é que se... Pastor, conselho. Criança. E daí? A criança sabe muito bem o que está acontecendo. E sente muito mais do que os adultos. Algum tempo depois eu perguntei: e aí, como é que você está? Ele falou: pastor, parece que eu nunca errei. Parece que eu nunca errei na minha casa. Eu digo: agora você não esqueça de uma coisa. Aquele texto que eu te disse é: o amor encobre multidão de transgressões. Não adianta você pedir perdão e continuar fazendo a mesma coisa. Você tem que amar, e amar, e amar, e amar, e amar. Pense nisso. Isso pode salvar a sua vida. Em quarto lugar, Jesus disse assim, ele conta tudo aquilo, né? Essa geração parece meninos assentados nas praças que dizem uns para os outros: nós tocamos flauta, vocês não dançaram, nós cantamos lamentações, vocês não choraram, pois... Essa é a continuação, tá? Veio João Batista não comendo pão. Você lembra que João Batista, ele comia gafanhoto? Ele era vegetariano. Não comendo pão e nem bebendo vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, estou falando de Jesus, né? Jesus está falando dele, né? Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. O que Jesus está dizendo? Ninguém vai agradar vocês. Sabe por quê? Porque vocês não querem aprender. Nada vai agradar vocês, porque vocês não querem crescer. Porque vocês estão rejeitando, pensando que vocês estão rejeitando o mensageiro, João, o mensageiro, Jesus. Vocês não estão rejeitando a mensagem. Não tem jeito, vocês estão rejeitando
ao mensageiro junto com a mensagem. É isso que Jesus está falando, isso é muito sério. Por quê? Porque os mensageiros são diferentes, João é diferente de Jesus. João Batista viveu um tempão no deserto, gente. Imagina uma pessoa que viveu um tempão no deserto. O cara fica sozinho, ele não fala. Aí você senta para conversar com ele, ele não fala nada. A vida inteira ele ficou sozinho, quieto. Ele comia gafanhoto e mel. Ele se vestia com pele de camelo. Era uma peça, era uma coisa estranha. E quando ele começou o ministério dele, o negócio dele não era bolinho. A mensagem dele era: arrependam-se. Vocês estão pensando que Deus vai deixar a coisa fácil para vocês? Não é não! Eis que o machado está posto à raiz das árvores. Essa era a mensagem de João Batista. João Batista era assim. Arrependam-se, pecadores. Aí chegaram os soldados lá para ele e falaram assim: profeta, o que a gente faz? Contentem-se com o salário que vocês têm. Olha a mensagem. Imagina hoje. Certo? A mensagem. Aí vem Jesus. Aí um fariseu hipócrita, sem vergonha, ladrão, convidava Jesus para jantar, ele ia. Ou quando ele não se convidava, né? Zaqueu, vou na tua casa hoje. Certo? Vocês conhecem a história. Jesus deixava, por exemplo, que uma prostituta se aproximasse dele e tocasse nos pés dele chorando, lavasse os pés com as lágrimas, enxugasse os pés com os cabelos e pegasse um perfume dela, que certamente ela usava para perfumar o seu corpo, para doar o seu corpo, para vender o seu corpo para alguém. Ela usou aquele perfume e derramou nos pés de Jesus. E os fariseus olharam aquilo irritados, desesperados, e disseram: está vendo? Esse cara não é profeta coisa nenhuma, porque se ele fosse profeta, ele saberia quem tocou nele. Jesus era assim. Então vem João Batista dando em todo mundo. Esse cara tem demônio, esse cara é louco. Vem Jesus, uma mensagem dizendo: venham a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, descanso encontrareis para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Venham, quem tem sede, venha, beba. Bandido, ele com os pecadores, comilão, ele comendo na casa dos outros. Resistência deliberada aos que querem nos ajudar. O que João estava fazendo ali? Estava trazendo a mensagem de Deus. Ele estava preparando o caminho do Senhor. O que Jesus estava fazendo? Ele estava ali para salvar aquele povo. Não é? Pensa nisso. Então, a rejeição deliberada é um pecado terrível. Alguém quer te ajudar, você não quer ser ajudado. Pense nisso. O que isso significa? É isso que Jesus está falando, que então fizeram com João e fizeram com Jesus. Aí Jesus termina esse texto dizendo assim, ó: mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Ou seja, qual é o resultado disso tudo? E ele diz: então, se há sabedoria ou não, vocês vão ficar sabendo pela consequência. Jó disse um texto maravilhoso, eu quero ler para você, em Jó 28, 12 a 21, diz assim: onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. O abismo diz: ela não está em mim.
E o mar diz, não está comigo. Não se dá por ela ouro fino, nem se pesa prata em câmbio dela. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se trocará por joia de ouro fino, ela faz esquecer o coral e o cristal. A aquisição da sabedoria é melhor do que as pérolas. Não se igualará ao topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Está encoberto aos olhos de todo vivente e oculta as aves do céu. Uau! É exatamente isso. Você sabe por que muita gente não é sábia? Porque quer encontrar sabedoria na terra. Quer escafunchar a terra e descobrir algum tesouro. E não tem jeito. Tiago diz que existe a sabedoria da terra e do céu. Ele diz, existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações, praticadas com humildade e sabedoria. Mas, se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu, ela é deste mundo, é da nossa natureza humana e diabólica, pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. Aí ele explica. A sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura e é também pacífica. Presta atenção. Pura, não tem interesses escusos, não tem agenda escondida, não tem inveja. Ela é pura, ela é pacífica, ela produz paz, ela promove paz, ela une as pessoas, abençoa os corações. Ela é bondosa, ela gera atitudes de bondade, ela é amigável, ela é cheia de misericórdia. Misericórdia é quando você atende alguém, ajuda alguém, mesmo sem você acreditar que aquela pessoa mereça aquilo. Você produz uma colheita de boas ações quando você vive na sabedoria divina. Não trata os outros pela sua aparência. Lembra do artista lá, do filminho? Quando o cara estava lá de jeans, todo meio mequetrefe, com a touca na cabeça, tudo torta, bebendo uma cerveja, ninguém olhou para ele. 20 minutos o coitado ficou no frio lá. O outro estava de terno. A hora que ele deitou, mas não deu nem tempo de deitar, 6 segundos ele já foi atendido. Aparência, né, gente? Um dia uma pessoa estava conversando comigo e disse assim, essa pessoa me chama de Antônio. É muito difícil alguém me chamar de Antônio. Eu acho até legal, mas eu acho estranho também. Aí ela falou assim, Antônio, diga assim, falou assim, me irrita tanto saber, e ela falou de uma situação, me irrita tanto saber que as pessoas estão fazendo as coisas de uma maneira errada, e não sei o que, não tem ética, não tem amor, não tem nada. Eu olhei para ela e falei, sabe por quê? Ela não conhece a Bíblia. Eu falei, sabe por quê? Ela falou, por quê? Eu falei, porque nós, seres humanos, somos maus. Se Jesus não for o Senhor do nosso coração, queridos, nós somos terríveis. E não vem dizer que você não é. Você também é. Porque senão a Bíblia seria mentirosa. A Bíblia que disse isso. A Bíblia diz, não há justo nenhum sequer. Nós fomos feitos justos por causa de Cristo. Cristo nos faz unidos ao Pai. Mas em nós, não habita bem algum, diz a Bíblia. Certo? E eu disse, a única coisa que o ser humano está esperando é o trigger, o gatilho. O que é que gera o início da maldade? É isso aí. A sabedoria do céu é livre de fingimento.
Por isso que eu falei que eu prefiro enfrentar um inimigo com ódio, com sangue nos olhos, vindo para cima de mim, porque eu sei por quê. Do que uma pessoa que fica rindo para mim e destilando veneno. Você não sabe por quê? Fingimento é terrível. E a Bíblia diz que a sabedoria celestial não tem fingimento. Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham a favor da paz. Eu acho lindo isso. A bondade é uma semente plantada por aqueles que trabalham a favor da paz. Quando Jesus disse essas palavras, ele caracterizou como que é o ser humano. Não era aquela geração tempo, sabe? Geração primeiro século. Ele estava caracterizando a humanidade. E a humanidade não mudou. Porque sem Cristo, gente, nós somos terríveis. Sem Cristo, um mata o outro, um destrói o outro. Agora, se estamos em Cristo e continuamos matando e destruindo os outros, não há esperança para nós. Porque agora a gente já conhece a verdade. Por isso que o servo de Deus, a serva de Deus, é uma pessoa que vive na busca eterna da sabedoria divina. Como disse Jó, ela não está na terra. O abismo diz, não está aqui não. O mar diz, aqui também não. O ouro de Ofir diz, aqui não tem. A pérola diz, sei lá. A pedra preciosíssima, né? Ele fala alguns termos lindos, né? Que a gente não sabe exatamente, mas imagine um rubi, um diamante. Nada compra a sabedoria do céu. A sabedoria do céu, ela nasce a partir de um coração disposto a dizer, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sabe aquela oração de Jesus no Getsemane? Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Uau! Quando a gente chegar nesse nível de desprendimento, nós vamos amar com um desprendimento tão poderoso que as pessoas vão correr perto de nós e vão dizer, o que é que acontece com você? Você vive algo que não existe na terra. Você vai dizer, é Jesus que reina no meu coração. O meu coração só tem um dono. Ele não sou eu. Vamos orar?